Marilyn Kingsley estava em seu escritório na escola, observando seus alunos da terceira série enquanto eles traçavam diligentemente as letras em seus cadernos. Era um dia normal, daqueles em que o tempo parecia arrastar-se monotonamente. Até que uma interrupção quebrou aquela aparente tranquilidade. O celular de Marilyn vibrou uma notificação de um número desconhecido. Ele olhou para ele, mas não o pegou imediatamente. Havia algo perturbador naquela ligação que eu não sabia como interpretar. No fundo de sua mente, uma pequena faísca de dúvida acendeu, mas ele rapidamente a extinguiu, optando por ignorá-la por enquanto. Sua vida estava cheia de pequenos momentos perturbadores, e não era do seu interesse mergulhar neles novamente. A tarde passou devagar e Marilyn voltou para casa. Como todos os dias depois do trabalho, com os pés doloridos do dia, ela tirou os sapatos de salto baixo, presente de seu marido Gregory no Natal passado. Embora fossem confortáveis, sempre deixavam um zumbido persistente em seus pés no final do dia. A casa estava vazia e escura quando ele chegou. Como sempre, Gregory não estava lá. Ele estava atrasado novamente no trabalho. Durante 2 meses, tornou-se uma rotina, com reuniões urgentes, projetos importantes e jantares de empresa que pareciam ser a sua nova vida. Ela costumava ser a primeira a saber sobre a agenda dele, mas agora mal recebia mensagens de texto curtas. Às vezes sem remorso. Na geladeira encontrou a pizza seca que havia pedido no domingo. O cheiro da comida esquecida com o passar do tempo encheu-a de uma estranha sensação de vazio. Era como se a sua vida, outrora repleta de pequenos momentos cotidianos partilhados com Gregory, tivesse agora desaparecido na rotina da solidão. Sentou-se à mesa da cozinha e começou a comer. Embora sem vontade, apenas para encher o estômago. Ele não sabia como chegou a esse ponto. A porta da sua casa, que outrora fora um refúgio, parecia agora marcada pela ausência. Pela distância emocional que se estabelecera entre ela e o marido. De repente, o toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Era Gregory, mas em vez de uma mensagem curta ou um pedido de desculpas. Como sempre, ela viu que a mensagem continha uma palavra que a deixou paralisada: ODE. Ele já tinha ouvido o nome daquela mulher antes, mas nunca tão claramente como agora. Naquele momento, Marilyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. ODE Pierce, a mulher que Gregory havia mencionado anteriormente. Uma colega de trabalho, alguém com quem ele vinha colaborando em um projeto importante. Porém, algo dentro dele lhe dizia que havia algo mais entre eles. Algo que ele nunca havia contado a ela. A intriga e a desconfiança começaram a crescer dentro dela. Quando Gregory voltou naquela noite, trazia consigo um perfume desconhecido, que ele não reconheceu. Ele foi direto para o chuveiro, sem dizer uma palavra, uma pequena dica que fez o coração de Marilyn bater mais rápido. Mas que ela optou por ignorar. Algo dentro dela sussurrou que deveria enfrentá-lo. Mas a dúvida a paralisou. No final, ela sentou-se à mesa de jantar, tentando não olhar para o celular, esperando algum sinal dele. Porém, Gregory começou a falar sobre um novo projeto promissor com ODE Pierce. Como se nada tivesse mudado. Como se tudo estivesse normal. Estamos trabalhando com uma colega muito talentosa. ODE Pierce. Ela foi transferida da filial de Boston, disse ele, enquanto pegava uma fatia de pizza. Marilyn tentou não demonstrar o que sentia. Mas a tensão era palpável. Algo não estava certo. Ela se lembrou de como Gregory sempre falava de ODE de uma maneira especial. E agora, por algum motivo, aquela sensação desconfortável tomou conta dela. Resolveu ficar calado e perguntou sobre o projeto, não ousando perguntar nada sobre a mulher que agora ocupava tanto espaço em seus pensamentos. Na manhã seguinte, Marilyn acordou cedo como sempre para preparar o café da manhã. Mas quando estava na cozinha seu telefone vibrou novamente. Desta vez, foi uma mensagem da sogra. Beatrice, que queria vê-la naquela tarde. Marilyn suspirou. Eu não sabia o que pensar de Beatrice. Ela sempre foi uma mulher durona, cheia de enigmas e enigmas, que falava mais com gestos do que com palavras claras. Mas naquela manhã, algo dentro dele lhe disse que deveria ir vê-la. Talvez para obter respostas. Naquela mesma manhã, antes de sair para o trabalho, Marilyn notou algo que nunca tinha visto antes, uma gravata esquecida na mesa da sala de jantar. A gravata foi um presente dele para Gregory. Um detalhe que ele escolheu com cuidado, demorando para escolher a cor e o padrão. Algo naquela gravata, agora esquecida, a fez sentir uma pontada de ansiedade. Ao pegá-lo, a fragrância do perfume desconhecido permeou o tecido, confirmando o que sua intuição lhe sussurrara. Eu não podia mais ignorá-lo. Ao chegar à escola, seus pensamentos continuavam vagando por aquela gravata, pela mensagem de ODE e pelo estranho perfume. Naquele dia, depois das aulas, Marilyn foi para a casa de Beatrice. Eu queria respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Quando chegou, Beatrice cumprimentou-a com um sorriso enigmático. Mas algo no seu rosto revelou que ela sabia mais do que gostaria de admitir. Minha querida, precisamos conversar, disse Beatrice, conduzindo-a para o escritório.
Naquele momento, Beatrice revelou o que Marilyn nunca esperava ouvir. Foi ela, Beatrice, quem suspeitou da relação entre Gregory e Odé muito antes de Marilyn descobri-la. E agora, graças aos seus contatos, ele havia reunido provas suficientes de que a família Pierce, liderada por Odé, estava por trás de uma conspiração para despojar Gregory de sua herança e controlar a fortuna da família, o mesmo padrão que seu marido. Gerald Kingsley viveu anos antes. A história se repetiu e, desta vez, Marilyn teve que escolher entre permanecer vítima ou lutar para salvar o que restava de sua vida. Marilyn congelou ao ouvir essas palavras. Ele nunca imaginou que a família Pierce fosse capaz de tanto. A dúvida que sentiu em seu coração naquela noite, quando Gregory voltou com aquele perfume desconhecido, agora se transformou em uma certeza avassaladora. A traição estava ali, bem diante de seus olhos. E ele não podia mais ignorá-la. Ele enfrentou Beatrice em busca de respostas, buscando uma forma de lutar e, pela primeira vez em muito tempo, entendeu que sua vida não seria mais a mesma. O confronto havia começado e agora não havia como voltar atrás. Nos dias que se seguiram, Marilyn começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele procurou evidências, confrontou Gregório e descobriu mais detalhes sobre o relacionamento com Odé, sobre as mensagens secretas e planos ocultos. Cada nova revelação era um golpe mais forte em seu coração. Mas ele não podia desistir. Ela teve que lutar por si mesma. Pela sua dignidade. Pelo seu futuro. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas algo dentro dela lhe dizia que este seria o começo de algo novo. Mesmo que ela não tivesse certeza de como tudo isso iria acabar. Com a ajuda de Beatrice, Marilyn começou a traçar seu próprio plano. Ela sabia que não conseguiria enfrentar Odé e sua família sozinha. Ele precisava de aliados. Precisava de força para resistir à tempestade que se aproximava. E embora o futuro fosse incerto, ela estava determinada a enfrentá-lo. O primeiro passo para sua redenção havia começado. Após a revelação de Beatrice, Marilyn se sentiu presa em um túnel sem saída. Cercada por segredos, mentiras e traições. Cada dia que passava era uma lembrança do que havia perdido e do que precisava recuperar. A dor no coração, inicialmente uma pontada distante, transformou-se em uma ferida profunda que não parava de sangrar. Gregory foi o homem com quem ela construiu sua vida. Mas esse homem, o homem em quem ela confiou, não existia mais. O homem que agora estava diante dela era um estranho. Um homem manipulado, levado pela corrente de uma mulher ambiciosa e pelas sombras do seu próprio medo. O confronto era inevitável. Marilyn reuniu toda a coragem que conseguiu reunir para confrontar Gregory. Para perguntar-lhe diretamente, com provas em mãos, sobre Odé e seu envolvimento em tudo o que estava acontecendo. Ele sabia que não poderia continuar vivendo na ignorância. Que não poderia permitir que sua vida desmoronasse ainda mais devido à passividade de não encarar a verdade. Naquela noite, quando Gregory voltou do trabalho, ela esperou por ele na sala. A casa, que antes era um refúgio acolhedor, estava agora permeada por uma atmosfera fria de desconfiança. As luzes fracas, os móveis cuidadosamente escolhidos. Tudo parecia tão estranho. Nada era como antes. Gregory entrou, com a mesma expressão distraída que vinha usando nas últimas semanas. Ao vê-la sentada no sofá com um ar de determinação que nunca havia demonstrado antes. Algo mudou em seus olhos. Eu sabia que havia chegado a hora. Mas ele não disse nada. Ele simplesmente tirou o casaco e sentou-se ao lado dela. Olhando para o chão. Marilyn não aguentava mais. Sua voz, trêmula no início, mas com a força que vinha construindo há dias, surgiu com um tom claro e direto. O que está acontecendo, Gregório? Perguntou ela, com o olhar fixo nos olhos dele, exigindo respostas. O que está acontecendo entre você e Odé? Acrescentou, mostrando as provas que reuniu. As mensagens, os recibos, tudo o que encontrou. Gregório empalideceu. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele sabia que não poderia mais esconder o inevitável. Finalmente, com a voz embargada, começou a falar, a dizer a verdade, embora soubesse que a verdade já não importava. Tudo o que ele construiu com Marilyn estava prestes a desmoronar. Odé, ele começou, mas se interrompeu, buscando a forma correta de explicar o inexplicável. Odé e eu, não foi só um projeto. Marilyn, eu me empolguei. Foi tudo tão rápido, tão fácil. Eu pensei que estava reivindicando algo de mim mesmo. Sua voz embargou, e por um momento ele ficou em silêncio, olhando para Marilyn como se esperasse que ela entendesse. Mas Marilyn não conseguia entender. A frustração, a dor e a raiva começaram a tomar conta dela. Ela se levantou abruptamente, deixando a documentação sobre a mesa, e começou a andar de um lado para o outro, tentando controlar a fúria que despertava dentro dela. Recupera algo de você, ele gritou, quase incapaz de se conter. É isso que você realmente pensa? O que você fez foi recuperar alguma coisa. Recuperar o quê? Seu ego destruído, suas inseguranças, e o que compartilhamos.
Suas palavras foram duras, cheias de desespero. Você estragou tudo, Gregory. Tudo o que tínhamos. E agora você vive como se nada tivesse acontecido. Como você pode me olhar nos olhos depois de tudo isso? Gregory olhou para ela e havia uma mistura de culpa e medo em seus olhos. Medo de perdê-la. Medo das consequências de seus atos. Mas o que mais o assustou foi o olhar de Marilyn. Aquele olhar que antes o enchia de amor, de compreensão. Agora estava cheio de ressentimento e dor. Ele sabia que nada seria igual. Não quero perder você, Marilyn, disse ele, com a voz embargada de emoção. Eu juro que não queria te machucar. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu estava perdido, não sabia lidar com tudo o que estava acontecendo comigo. E Odé, ela, me fez sentir algo que não encontrava mais em mim. Mas eu prometo a você. Nunca foi sobre você. Nunca foi para substituir você. O que aconteceu, foi minha culpa. Não sua. Marilyn olhou para ele, tentando processar suas palavras. Mas a raiva ainda ardia em seu peito. As promessas vazias de Gregory eram inúteis agora. O que mais o magoou não foi o que ele fez. Mas como o fez. Como ele foi capaz de mergulhar em uma mentira tão grande e arrastá-la com ele. O ódio que sentia por si mesma por ter sido tão cega aos sinais. Por ter se agarrado à ideia de um amor que não existia mais. A consumia. E agora, Gregório? Ele perguntou, sua voz baixa, mas cheia de desdém. O que você quer que eu faça? Perdoar você? Recomeçar como se isso fosse apenas um erro? Ele fez uma pausa e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu te disse desde o começo. Não há como voltar atrás depois disso. Não há reparação pelo que você fez. Gregory permaneceu em silêncio, incapaz de dizer mais nada. O ar entre eles tornou-se denso. Carregado de tudo o que não era dito, de tudo o que não podia mais ser resolvido. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Marilyn falou novamente, com um tom muito mais calmo, mas cheio de determinação. Tomei uma decisão. Gregory, disse ele com firmeza, não posso mais viver assim. Não posso mais ignorar o que você fez comigo. Não vou ficar aqui esperando que você se encontre enquanto destrói tudo que já significou alguma coisa. Eu não sou mais essa pessoa. Não sou mais a esposa que te perdoa tudo sem questionar. Não sou mais a mulher que espera que você mude. Se você realmente quer salvar alguma coisa desse relacionamento, terá que fazer isso sozinho. Porque não posso mais fazer parte da sua mentira. Com essas palavras, Marilyn levantou-se, deixando Gregory para trás, na mesma sala que testemunhou suas promessas quebradas. Saiu de casa sem olhar para trás, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma estranha sensação de libertação. Mas também de vazio. Ela sabia que a luta para encontrar seu próprio caminho estava apenas começando. Mas estava pronta para enfrentar a verdade. Por mais dolorosa que fosse. Naquela mesma noite, enquanto Marilyn se preparava para dormir em seu quarto solitário, seu telefone vibrou novamente. Desta vez foi uma mensagem de Beatrice. As palavras eram simples, mas cheias de significado. É hora de agir. Marilyn sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O confronto com Gregory foi apenas o começo. O que estava por vir mudaria tudo para sempre. Mas desta vez, ela não iria deixar ninguém, nem mesmo ele, arrastá-la de volta para a escuridão. Marilyn não conseguiu dormir naquela noite. A conversa com Gregory o deixou com uma sensação de vazio que não conseguia dissipar. Mesmo sabendo que tinha feito a coisa certa ao encarar a verdade. Ele não conseguia parar de pensar em tudo que havia perdido. Em tudo que havia mudado irrevogavelmente. Ela tinha sido uma esposa fiel e dedicada. E agora se encontrava no meio de um campo de batalha emocional. Perguntando-se se algum dia seria capaz de confiar em alguém ou em si mesma novamente. Contudo, a mensagem de Beatrice continuava ecoando em sua mente. É hora de agir. Beatrice tinha sido uma presença silenciosa mas constante em sua vida desde que se casou com Gregory. Embora sempre tivesse mantido distância emocional, Marilyn não podia negar que Beatrice tinha sido, de certa forma, uma figura protetora. Mas o que ela acabara de descobrir sobre a família Pierce, os segredos e as conspirações, tornava tudo o que ela pensava sobre a sogra ainda mais complicado e perigoso. Na manhã seguinte, Beatrice ligou para ela, pedindo-lhe que a acompanhasse até sua mansão para uma reunião urgente. Marilyn aceitou, sabendo que a intervenção de Beatrice poderia ser o que ela precisava para obter o controle da situação. Ela estava cansada de esperar, de ser uma espectadora passiva de sua própria vida. Se havia uma coisa que ela aprendeu com seu relacionamento com Gregory e seus obscuros segredos de família, foi que ela não podia mais ficar em silêncio. Quando ela chegou à mansão, Beatrice estava esperando por ela no escritório. A mansão estava imponente como sempre, repleta de antigas heranças de família, com um ar de riqueza que sempre foi uma fachada para esconder os segredos obscuros que pareciam ser a verdadeira herança da família Kingsley. Beatrice, com o seu olhar duro e confiante, convidou-a a sentar-se. Você sabe que isso não pode continuar assim. Certo, Beatrice começou, seu tom grave e sem emoção.
Gregory está perdido em sua confusão e manipulação. E não podemos deixá-lo continuar tomando decisões sem pensar nas consequências. Se não agirmos agora, perderemos tudo o que o seu pai construiu. Marilyn assentiu lentamente. Ele sabia que Beatrice estava certa. Mas também sentia que a gravidade da situação estava além de tudo o que ele havia imaginado. A família Pearce não era apenas uma ameaça para Gregory e seu futuro. Mas para tudo que Marilyn pensava saber sobre o mundo em que vivia. Agora, tudo era mentira. Tudo estava podre. Beatrice tirou uma pasta da mesa e abriu-a na frente de Marilyn. Dentro havia extratos bancários, documentos de transferência de dinheiro e uma lista de empresas nas quais a família Pearce tinha interesses. O que mais surpreendeu Marilyn não foi a quantidade de documentos, mas a meticulosidade com que Beatrice investigou cada um dos movimentos. Ele não estava apenas observando Gregory, mas todos ao seu redor. Cada passo que davam, cada decisão que tomavam. Tudo isso, disse Beatrice, apontando para os papéis, está relacionado com o que Gregory ainda não entende. Odé e seu irmão Raymond estão preparando algo grande. Eles estão manipulando tudo e ele está no meio de tudo. Mas não é só ele. Você também está envolvido agora. Eles sabem disso. E se não agirmos, eles vão devorar-nos a todos. Marilyn engoliu em seco. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Odé não foi apenas uma mulher na vida de Gregório. Fazia parte de uma conspiração muito maior. Um jogo de poder que a família Pearce vinha tramando há anos. E agora, o destino de Gregory, o destino de seu casamento, e até mesmo o seu próprio, dependiam da próxima decisão que ele tomasse. O que você quer que eu faça? Marilyn perguntou, quase num sussurro. Ela não sabia se estava preparada para o que Beatrice sugeria. Mas sabia que não tinha escolha. Se ele quisesse sua vida de volta, ele precisava assumir o controle. Beatrice olhou para ela, como se avaliasse sua preparação para o que estava por vir. Finalmente, ele falou com fria determinação. Temos que detê-los antes que façam isso. Mas para isso precisamos de provas, de algo que os derrube. Algo que os faz perder o controle. Preciso que você faça parte disso. Marilyn, eu não posso fazer isso sozinho. Marilyn sentiu uma onda de medo. Ele sabia o que Beatrice estava sugerindo, uma guerra. Uma guerra não apenas contra Odé e Raymond, mas contra uma família que operou nas sombras durante décadas. Ela estava disposta a arriscar tudo por isso. Estaria ela disposta a perder ainda mais? A enfrentar uma verdade tão sombria que poderia destruir tudo o que lhe restava. Mas olhando para Beatrice, com aquele olhar implacável de quem viveu mais tempo nas sombras do que na luz, Marilyn sabia que não havia como voltar atrás. A família Pearce não estava apenas lutando por uma fortuna. Eles estavam lutando pelo controle de algo muito maior, o legado de Gregory. O nome Kingsley e tudo o que isso significava. E se ela quisesse sobreviver? Ela teria que lutar. Estou dentro, respondeu Marilyn com voz firme. Eu farei isso. Farei o que for necessário. Beatrice sorriu, mas não com alegria, mas com a satisfação de quem sabe que venceu o seu aliado numa batalha que já se trava nas trevas. Havia algo mais em seu sorriso. Algo calculado, como se ele estivesse prestes a mover uma peça crucial em um jogo mortal de xadrez. Naquela mesma noite, Marilyn recebeu uma ligação. Foi Beatrice quem o informou que havia marcado um encontro secreto com um advogado especializado em direito societário. A ideia era acompanhar todas as transações bancárias das empresas nas quais os Pearces tinham interesse. Eles sabiam que não poderiam fazer tudo em uma noite. Mas cada informação seria crucial para desmascarar as intenções da família Pearce. Nos dias que se seguiram, Marilyn e Beatrice trabalharam juntas incansavelmente. A teia de mentiras e manipulação tecida pelos Pearce era mais profunda do que Marilyn imaginava. Cada movimento, cada documento, tudo estava conectado de uma forma que eu nunca tinha entendido. Através das informações que Beatrice reuniu, eles começaram a construir um caso forte contra eles. Enquanto isso, Gregory ainda estava confuso, cada vez mais distante, mais absorto em seus próprios demónios. Embora Marilyn sentisse uma mistura de pena e raiva por ele, ela sabia que não poderia esperar que ele descobrisse isso sozinho. Ela não poderia mais ser a esposa que o apoiava cegamente. Agora ela tinha que ser a mulher que lutou por si mesma. Pelo seu futuro, pela sua dignidade. Finalmente, o dia chegou. A reunião estava marcada para a tarde. Marilyn e Beatrice sentaram-se em frente ao advogado, prontas para dar o próximo passo na guerra contra a família Pearce. O que Beatrice havia começado anos atrás estava agora prestes a vir à tona. Os testes estavam prontos, as estratégias implementadas. A batalha havia começado e não haveria como voltar atrás. Marilyn, com o coração acelerado e uma determinação férrea nos olhos, sabia que o que estava fazendo mudaria sua vida para sempre. Mas desta vez ele não se deixaria arrastar para a escuridão. Desta vez, seria ela quem decidiria seu destino. Na noite anterior à reunião crucial com o advogado, Marilyn mal conseguia dormir.
Ela estava exausta, sua mente presa em um emaranhado de pensamentos e emoções. Por um lado, ele sentiu uma raiva fervilhante pelo que Gregory tinha feito. Pela maneira como ele deixou sua vida e a dele desmoronarem. Mas, por outro lado, algo dentro dele sussurrava que, talvez, houvesse uma pequena parte dele que ainda pudesse ser salva. Era difícil aceitar, mas ela não podia negar que, de alguma forma, Gregory ainda fazia parte da sua vida. Da sua história. A manhã seguinte chegou e com ela a incerteza. Marilyn acordou cedo e passou um bom tempo se arrumando. Não só por fora, mas por dentro também. Ele sabia que a decisão que tomaria naquela tarde poderia mudar tudo. Ela estava prestes a enfrentar não apenas Odé e sua família, mas também Gregory, seu marido, o homem que ela havia amado e que agora parecia um estranho. O choque entre amor e decepção era insuportável. O encontro com o advogado de Beatrice aconteceu num restaurante discreto, longe da vista do público. Beatrice, como sempre, estava impecável, com seu olhar calculista e sua atitude implacável. Marilyn, apesar do nervosismo, sentou-se ao lado dela com a cabeça erguida, determinada a não vacilar. O advogado, um homem severo mas de aparência confiável, explicou os próximos passos: rastrear as transações das empresas de Pierce, apresentar provas concretas dos atos ilegais que estavam cometendo e, o mais importante, garantir que Gregory não fosse arrastado ainda mais para a sua queda. O que mais me preocupa, disse o advogado, é que o tempo está contra nós. Se não agirmos rapidamente, os Pierce poderão eliminar as provas ou até mesmo alterá-las. Precisamos de ação imediata. Marilyn assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Ele sabia que a família Pierce, com todo o seu poder e conexões, poderia ser imparável, mas ele não permitiria mais que sua vida fosse arruinada por eles. Se Gregory estivesse disposto a continuar em seu caminho de destruição, não havia nada que ela pudesse fazer por ele. Mas se ele mostrasse sinais de querer redimir o que havia quebrado, ela lhe daria uma chance. Apenas um. Naquela mesma noite, Marilyn recebeu uma mensagem de Gregory. Ele pediu que ela esperasse por ele em casa, que precisava conversar com ela. Por um momento, uma parte dela sentiu vontade de ignorá-lo, de seguir em frente com seu plano sem olhar para trás. Mas outro lado dela, uma parte mais vulnerável, queria saber se Gregory estava finalmente disposto a enfrentar as consequências dos seus atos. Quando ela chegou em casa, Gregory já estava lá, esperando por ela. Seu rosto normalmente confiante estava agora marcado pelo cansaço e pela culpa. Ao vê-lo, Marilyn sentiu um misto de raiva e tristeza. O homem à sua frente não era mais o homem que ela amava. Não restava mais nada daquele jovem desajeitado, mas cheio de boas intenções, que a cortejara há anos atrás. Este Gregório era um homem quebrantado, marcado pelas suas próprias decisões. Milin, Gregory começou, com a voz trêmula. Eu sei que falhei com você. Sei que não há desculpa para o que fiz. Para o que permiti que acontecesse. Mas peço-lhe, por favor, que me escute. Fiquei tão perdido, tão cego, que não conseguia ver o que realmente importa. Eu não apenas falhei com você, mas comigo mesmo e com tudo o que antes acreditávamos que poderíamos ser. Marilyn olhou para ele em silêncio, lutando contra as lágrimas. Como eu poderia perdoá-lo? Como ela poderia olhar para aquele homem e acreditar em suas palavras depois de tudo que ele fez? Mas, de alguma forma, algo em seu coração lhe disse que deveria ouvir até o fim. Não para salvá-lo, mas para compreendê-lo. Gregory, ele disse calmamente, mas com uma determinação que tornou sua voz mais forte do que nunca. Não sei se posso te perdoar. O que você fez destruiu minha confiança. Destruiu o que havia entre nós. Mas, além disso, o que mais me dói é que nunca soube quem você realmente era. O homem que conheci, aquele que me prometeu tantas coisas, não está mais aqui. Resta apenas uma sombra. Um homem que permitiu que seus medos e ego o consumissem. Porque agora, depois de todo esse tempo, você está tentando encontrar uma saída. Gregory fechou os olhos, o rosto contorcido de dor. Ele sabia que suas palavras eram frágeis, que nada poderia devolver o que havia perdido. Mas mesmo assim sentiu necessidade de tentar. Porque eu ainda te amo, Marilyn, e sei que não mereço o seu perdão nem o seu amor. Mas estou disposto a lutar pelo que perdemos. Estou disposto a fazer o que for preciso para reparar meu erro. Mesmo sabendo que o dano já foi feito. Marilyn olhou para ele com severidade. Mas ao mesmo tempo uma pequena centelha de compaixão acendeu dentro dela. Ele sabia que o que Gregory estava pedindo era mais que uma oportunidade. Foi uma última tentativa de redenção. Uma forma de recuperar algo que ele mesmo havia destruído. Mas ele não conseguia esquecer o que havia acontecido. Ele não podia ignorar o dano que havia causado. Você tem uma chance, disse ele finalmente, com firmeza. Uma chance apenas. Se você estiver realmente disposto a mudar. Se estiver realmente disposto a enfrentar o que fez. Então talvez, apenas talvez, possamos reconstruir algo.
Mas essa reconstrução não será fácil. Gregory, não será algo que você possa consertar durante a noite. Gregory assentiu com os olhos cheios de gratidão. Mas também de medo. Ele sabia que não poderia voltar atrás no que havia feito. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha algo pelo que lutar. A guerra contra a família Pearce intensificou-se nas semanas seguintes. Marilyn e Beatrice se uniram mais do que nunca, trabalhando juntas para expor as transações ilegais, fraudes e manipulações que os Pearce vinham realizando há anos. Enquanto isso, Gregory, embora ainda lutando contra seus próprios demónios, começou a assumir a responsabilidade por suas ações. Ela fez terapia e trabalhou para reconstruir sua vida. Embora Marilyn soubesse que a confiança não seria algo que pudesse ser restaurado tão facilmente. O colapso dos Pearce não demorou a acontecer. Beatrice, com sua astúcia e conexões, levou as provas ao tribunal. E o julgamento foi um golpe devastador para a família Pearce. Odé, ao se ver presa em sua própria mentira, tentou negociar, mas nada conseguiu impedir sua queda. Raymond Pearce, irmão de Odé, foi preso por envolvimento em lavagem de dinheiro e crime organizado. Odé, por sua vez, fugiu, deixando para trás tudo o que tentou construir com sangue e manipulação. Enquanto isso, Marilyn enfrentava seu próprio processo de cura. Embora Gregory ainda não tivesse conquistado totalmente o perdão, ele sentia que a guerra que travara tinha sido mais do que apenas contra a família Pearce. Tinha sido uma luta para si mesma, para recuperar a dignidade, para aprender a confiar novamente no que realmente importava. No fundo do seu coração, ele sabia que a redenção não era algo que pudesse ser alcançado de uma só vez. Foi um processo longo e doloroso, mas no final ele percebeu que a verdadeira vitória foi ter recuperado o controle de sua vida. Embora o futuro fosse incerto, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia caminhar em direção a ele com a cabeça erguida, pronta para enfrentar o que quer que viesse. Gregory, por sua vez, ainda tinha muito que fazer para conquistar seu lugar na vida dela. Mas sabia que, com tempo e esforço, poderia se redimir. A guerra acabou, mas a verdadeira batalha, a mais importante, apenas começou. O tempo, como sempre, continuou sua marcha implacável. Embora o colapso da família Pearce e as revelações sobre os seus segredos obscuros tenham abalado a vida de Marilyn, também trouxeram consigo uma inesperada sensação de alívio. Durante semanas, as tensões foram insuportáveis, mas agora, com o peso da verdade finalmente sobre a mesa, tudo parecia acalmar. Beatrice, sempre calculista e persuasiva, conseguiu o que parecia impossível: desmascarar os Pearce, derrubar o seu império de mentiras e corrupção e, no processo, libertar Marilyn da sombra daquela família sombria que tentara dominá-la. No entanto, embora a batalha contra os Pearce tivesse chegado ao fim, a guerra interna dentro de Marilyn estava apenas começando. O tempo, como dissera a sogra, era o seu maior inimigo, mas também o seu aliado. Ela sabia que não poderia deixar o passado consumi-la, que não poderia continuar vivendo com as cicatrizes que Gregory havia deixado em seu coração. O perdão, embora distante, era necessário, mas não era algo que ele pudesse forçar. Gregory, por sua vez, começava a fazer esforços que nunca havia imaginado. Após a guerra com os Pearce, ele próprio mudou. Ele havia iniciado um processo de reabilitação, não só dos vícios, mas também da alma. Como ele mesmo disse, as terapias, as longas noites em que ficou sentado sozinho diante do espelho, enfrentando a verdade de suas traições, o transformaram, mas o dano que causou ainda pesava sobre ele. Marilyn, ao observar sua mudança, sentiu uma mistura de compaixão e ressentimento. Ela sabia que o homem à sua frente não era o mesmo, mas também entendia que o dano causado não poderia ser apagado com palavras ou promessas. O perdão, pensei, foi um processo longo, não foi algo que pudesse ser alcançado com um simples gesto. Mas a semente da reconciliação foi plantada. Se algum dia o perdoasse, seria porque via nele uma pessoa disposta a pagar o preço da sua redenção. Um preço que ainda não estava claro. A vida de Marilyn começou a tomar um novo rumo. Decidiu mudar-se para um pequeno apartamento no centro da cidade, longe da mansão de Beatrice, de onde não poderia mais escapar completamente. Lá ela encontrou um refúgio, um lugar onde poderia reconstruir sua vida, sem as sombras de Gregory ou de seu passado. Começou a fazer aulas de redação criativa, sonho que havia deixado de lado há anos. E, aos poucos, foi encontrando a paz de que tanto precisava. As pequenas conquistas que alcançou na carreira docente e na escrita foram o que lhe deram esperança de que ainda poderia construir algo novo. Algo que não dependesse mais de ninguém. Um dia, enquanto caminhava no parque perto de sua nova casa, ela encontrou alguém que nunca esperava ver novamente: James Foster, o psicólogo infantil a quem Beatrice a apresentou durante um dos eventos de caridade que ela organizou. James sempre teve uma maneira calma e serena de ver o mundo. Algo que Marilyn achou reconfortante, especialmente naquela época de sua vida em que tudo parecia estar fora de controle. Marilyn, disse ele,
sorrindo gentilmente ao vê-la. Estou feliz em ver você. Ouvi dizer que você esteve ocupado. Marilyn sorriu timidamente. James sempre foi alguém que esteve na periferia dela. Mas em algum momento ele se tornou mais do que apenas um conhecido. Na presença dele, havia uma sensação de calma. Algo que ele precisava desesperadamente em meio a todo o caos de sua vida. Sim, tenho estado ocupado, recompondo minha vida. Respondeu Marilyn, notando como era relaxante conversar com ele. A ligação entre eles parecia ser algo natural. Como se, sem palavras, pudessem se entender. Estou muito feliz em ouvir isso. James respondeu, sua voz suave e confiante. Se precisar conversar, você sabe que sempre pode contar comigo. Marilyn assentiu, sentindo uma estranha paz ao ouvir essas palavras. Não era algo que ele pudesse descrever completamente. Mas ele sentia que havia algo dentro dele que havia começado a se curar. Era como se, depois de tudo o que havia vivido, ele finalmente começasse a sair do túnel. Ela não sabia se seu futuro incluiria James. Ou se ele simplesmente tinha sido uma figura momentânea em sua vida. Mas o que ela sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava pronta para aceitar a possibilidade de poder confiar nas pessoas novamente. Em casa, as coisas com Gregory continuavam complicadas. Embora tivesse começado a fazer terapia regularmente e estivesse trabalhando para mudar. Marilyn não podia negar que ainda havia muitas feridas para curar. Às vezes ela ficava tentada a voltar à velha dinâmica de cuidar dele. Tentando salvá-lo, mas lembrava a si mesma que isso não era responsabilidade dela. Ela não poderia mais ser a salvadora de ninguém. Especialmente de alguém que destruiu tanto do que ela construiu com ela. Um dia, depois de um longo dia de aulas e redação, Marilyn decidiu ligar para Gregory. Ele vinha progredindo, desistia dos comprimidos e do álcool, mas o medo de perdê-la permanecia uma sombra em sua vida. A conversa foi estranha, cheia de pausas e palavras não ditas. Ele pediu a ela, mais uma vez, a oportunidade de mostrar que poderia mudar, que estava disposto a fazer todo o possível para reconquistar a confiança dela. Marilyn ouviu em silêncio, sem saber o que responder. A verdade, naquele momento, é que ela ainda não estava preparada para lhe dar uma resposta. A dor era muito recente. As feridas muito profundas, mas algo na voz dele, algo na maneira como ele falou com ela, lhe disse que talvez, com o tempo, pudesse haver uma chance. Ele não sabia se isso significava reconciliação ou simplesmente coexistência pacífica. Mas sabia que o tempo, e só o tempo, lhe daria a resposta. O processo de resgate de Gregory não foi concluído em um único dia. Não foi algo instantâneo, foi um caminho longo e sinuoso, cheio de quedas e avanços. Momentos de desespero e esperança. Marilyn, por sua vez, também teve sua própria jornada para viajar. Ele havia encontrado uma nova vida. Mas ainda havia muito para aprender. Muito para curar. O perdão não era algo que ele pudesse forçar. E ele sabia disso. Finalmente, um dia, enquanto caminhava pelo seu novo jardim, rodeada de flores que ela mesma havia plantado, Marilyn olhou para o céu e respirou fundo. Ele havia chegado tão longe. Havia sobrevivido a tantas provações. Que agora sentia como se sua vida estivesse começando de novo. Ela não estava pronta para dizer a Gregory que tudo estava perdoado. Nem estava pronta para assumir que o futuro estava completamente claro. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu em paz com o que havia vivido e com o que estava construindo. Embora o caminho permanecesse incerto, ela estava pronta para enfrentá-lo. Finalmente, ele encontrou a paz no meio da tempestade. E isso, mais do que tudo, era o que importava.